Está começando nesta emissora o programa Mensagem da Cruz, da Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Apresentação: Pastor Cláudio Morandi. Queridos, que satisfação, que alegria mais uma vez nós estarmos aqui juntos para meditarmos na verdade da Palavra de Deus. Nosso compromisso é tão somente com a verdade. Nós queremos anunciar para você todo o desígnio de Deus, todo o conselho de Deus. Aquilo que está escrito é a nossa responsabilidade. Nós não temos compromisso com religião, temos compromisso com Cristo e a sua obra revelada na cruz do Calvário. Eu quero também convidar todos vocês para estar conosco em nossas reuniões, hoje, agora às 9 horas e também às 19 horas. Temos estudo da Palavra de Deus. O nosso endereço é na Rua Acre 260, bem no centro da cidade de Sidrolândia. Nós vamos hoje tratar desse assunto aqui, intitulado Como lidar com a dor da alma. Como lidar com a dor da alma? Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 25. Isaías 40, 25, a palavra de Deus diz assim: A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Vamos orar. Pai, é a tua palavra que nós acabamos de ler. E se tu não revelares aos nossos corações, nós iremos ficar no escuro. Pai, desvenda os nossos olhos para que a gente possa compreender as maravilhas da tua lei. Tira todas as escamas. Não permita que haja dúvidas, mas que o teu maravilhoso Espírito possa comunicar esta verdade aos nossos corações, para que nós sejamos edificados. Se houver alguém ainda que não nasceu de novo, que nesse dia, Pai, tu tragas o entendimento, a revelação pelo teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amados, o sofrimento que o nosso Senhor Jesus Cristo suportou no Getsêmani é a maior do que qualquer ser humano ele jamais sentiu neste planeta Terra. O Filho de Deus, ele estava ali no meio das oliveiras, daquele jardim, passando pela prensa do juízo divino. A palavra Getsêmani significa lugar da prensa. Jesus, naquela ocasião, a Bíblia diz que ele suou sangue, pois ali ele viu o prelúdio da cruz, quando ele seria traspassado pelas nossas transgressões e também desamparado por Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, ele beberia o cálice amargo da ira divina contra o pecado e também sofreria o golpe da lei, morrendo em lugar dos pecadores, mas também fazendo com que nós, pecadores, morrêssemos juntamente com ele. Porque em Romanos 6,6, a Bíblia diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Nós só podemos ser libertos quando cremos em nossa morte com Cristo. Porque se não houver morte para o pecado, você vai continuar sendo um pecador. E a Bíblia diz em 1 João 3,8, quem comete pecado é do diabo. Você entendeu este versículo? 1 João 3,8? Quem comete pecado é do diabo. Mas a segunda parte desse versículo diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Qual é a obra do diabo? É que lá no Jardim do Éden o pecado foi colocado dentro de nós. Mas lá na cruz em Cristo, o pecado foi tirado de dentro de nós, porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Jesus teve que sofrer. Por isso que no Getsêmani, Jesus não ocultou a sua dor. Antes,
admitiu para si mesmo e a expressou para os seus discípulos e também para o Pai. Vamos ver aqui juntos como Jesus ele lidou com a dor da sua alma. A palavra de Deus vai nos mostrar em Mateus 26, versículo 37. Ali nós vamos ver que Jesus ele admitiu a sua dor para si mesmo. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então Jesus ali teve depressão. Ele começou a entristecer-se, é uma depressão profunda. A tristeza profunda é a depressão. Agora tem uns profetas aí de meia tigela, diz que depressão é do diabo. Não é do diabo. Qualquer ser humano, ele pode ter depressão. Jesus Cristo, que é Deus, 100% Deus, 100% homem, no Getsemane ele teve depressão. Agora, quem é você para falar que depressão é do diabo? Não é do diabo. Então, é muito importante, querido, nós entendermos que o sofrimento de Cristo foi somente dele, foi sofrimento vicário, e não podemos compartilhar esse sofrimento. Ele não sofreu conosco, ele sofreu por nós. Ele não veio apenas para estar ao nosso lado, mas para assumir o nosso lugar. Ele nos substituiu na cruz, mas nos identificou na sua morte. A morte de Cristo foi uma morte compartilhada. Eu também morri com Cristo. Colossenses, capítulo 3, verso 3, a Bíblia diz assim: porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, quando, porém, travou aquela luta lá no jardim do Getsemane, a alma do Filho de Jesus, ela foi invadida de tristeza e também de muitas angústias. Jesus, interessante que ele não escondeu a sua dor. Ele não ocultou o seu drama, porque essa atitude pode muito nos ensinar. Amados, não precisamos esconder as dores que pulsam em nossa alma e latejam em nosso coração. É necessário dizer que está doendo. É preciso espremer o pus da ferida. Não podemos aí amordaçar nossa voz quando estamos no Getsemane da nossa vida. Vocês percebem, amados? Porque Jesus ele não ocultou a dor da sua alma. Em segundo lugar, Jesus ele admitiu a sua dor para os outros. Em Mateus 26, 38 está escrito que: então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então, quero que você entenda uma coisa aqui, meu querido e amado ouvinte. Jesus ele falou muitas coisas para a multidão. Quando ele falou sobre o traidor, compartilhou isso apenas com os discípulos, mas quando a tristeza avassaladora e a angústia de morte invadiram a sua alma no Getsemane, compartilhou essa dor apenas com o núcleo mais achegado dos seus discípulos, que é Pedro, Tiago e João. E Jesus ele nos ensina uma coisa aqui muito importante. Ele nos ensina a compartilhar a nossa dor, não com todas as pessoas, mas apenas com aquelas que nos são mais achegadas. Jesus Cristo, ele mesmo, sendo Filho de Deus, ele pediu a companhia dos seus discípulos e também exigiu deles vigilância. Então não basta admitir a nossa dor apenas para nós mesmos, precisamos compartilhá-la. Quando nós compartilhamos a nossa dor, aquele irmão, aquela irmã, queridos filhos de Deus, estarão orando por nós. Agora, aqui no caso de Jesus, ele não encontrou a solidariedade dos seus discípulos mais próximos, porque eles dormiram enquanto Jesus suava sangue. Eles não oraram, nem vigiaram enquanto o Filho de Deus travava a mais decisiva batalha da humanidade. E eu e você, nós precisamos de amigos ao nosso lado quando a nossa alma é fuzilada pela dor e quando as sombras da morte caem sobre nós. Precisamos. Jesus Cristo, irmãos, ele admitiu a sua dor para o Pai. Em Mateus 26, 39, está escrito: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como
tu queres. Jesus aqui, ele não apenas admitiu a sua dor para si mesmo e para os seus discípulos, mas também a admitiu perante o Pai. Não apenas abriu seu coração aos homens, mas também a Deus. E Jesus, ele enfrentou seu sofrimento não com murmuração, mas com oração. E ele lidou com a sua dor não para evadir-se da vontade do Pai, mas para realizá-la com plena submissão. Jesus, ele suou sangue no Getsêmani, não para fugir da cruz, mas para marchar para ela como um rei caminha para a coroação. Nós aprendemos com Jesus que nós devemos levar as nossas dores e colocá-las nas mãos do Pai. Por isso, queridos, aprenda. E eu e você, nós aprendemos que em nossas angústias nós precisamos fazer a vontade do Pai, não a nossa. Nós aprendemos que quando nos curvamos humildemente diante de Deus, levantamo-nos corajosamente diante dos homens. Nós aprendemos que pela oração triunfamos sobre a tristeza mais cruel e sobre a angústia mais avassaladora. Por isso que quando você estiver sofrendo, entregue nas mãos dos Pai. Compartilhe com seus irmãos mais chegados. Jesus, ele nos ensina lições preciosíssimas, como nós vimos aqui. Ele compartilhou com seus discípulos, ele compartilhou com seu Pai Celestial. Mas ele não estava aqui recusando o sofrimento. Porque na cruz, quando ele fosse crucificado, o pecado meu e seu seria colocado sobre ele, porque ele nos atraiu. Então, quando o nosso pecado foi posto sobre Jesus, o que aconteceria ali? Aquilo que ele tinha mais medo é que ele separaria do Pai, porque o pecado é separação. As nossas iniquidades nos separam de Deus. Mas ele veio para romper com o nosso pecado, para destruir, para desfazer o nosso pecado. E ele lá naquela cruz, ele foi crucificado. Mas a mesma Bíblia que diz que ele foi crucificado, também afirma que eu e você também fomos crucificados com ele. Isso é maravilhoso, amados. Isso traz uma alegria imensurável para o nosso coração, porque está escrito. E se está escrito, nós podemos crer. Por isso que não vale a pena ser um crente religioso. Vale a pena nós olharmos para Jesus Cristo e saber que tudo aquilo que ele passou, a sua dor, seus sofrimentos, foi porque ele te ama. Ele me ama e ama você. O mesmo amor que ele me ama, ele também te ama. É um amor incondicional. É um amor que não faz acepção de pessoas. Então, queridos, que Deus revele essa verdade ao seu coração. Que você foi crucificado com Cristo. E que você morreu com Cristo e hoje Cristo é a sua vida. Creia e confesse que você está morto com Cristo. Porque quando você crê nessa verdade, o pecado não terá domínio sobre você. Porque você, a partir de agora, não está mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus revele essa verdade no seu coração. Bom dia para vocês, graça e paz. Se você deseja maiores informações sobre esta mensagem, ligue para o telefone prestadora 67 3272 4801 ou então faça uma visita em nossa comunidade e participe de uma de nossas reuniões. As nossas reuniões acontecem todas as quartas-feiras às 19h30. Sexta-feira às 19h30 reunião de oração. Também aos domingos às 9h escola bíblica dominical. E às 19h o culto de louvor e adoração a Deus.
Atenção para o nosso endereço: Rua Acre 260, Centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Até a próxima mensagem, que o Deus da graça vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Uma boa tarde, graça e paz.